Deixe-me compartilhar com você exatamente o que acontece durante esses 3 dias de conversa interna transformada. O primeiro dia costuma ser o mais desafiador, pois você está indo contra todas as evidências dos seus sentidos. Sua realidade física ainda lhe mostrará as condições antigas e sua conversa interna habitual tentará se reafirmar. É nesse ponto que a maioria das pessoas fracassa. Elas permitem que o que veem dite o que dizem a si mesmas. Mas eu lhe digo que suas circunstâncias atuais nada mais são do que sua conversa interna anterior, tornada visível. No livro de Hebreus está escrito que, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se veem não foram feitas das coisas que aparecem. Sua conversa interna é essa mesma palavra de Deus que emoldura seu mundo. Permita-me compartilhar com você a experiência de um homem que me procurou, buscando transformar sua vida profissional. Ele estava preso em um cargo de baixa remuneração há anos e sua conversa interna refletia isso. Não sou qualificado o suficiente. As melhores oportunidades são para os outros. Eu o instruí nessa técnica de 3 dias de conversa interna. No primeiro dia, ele deveria falar consigo mesmo de uma forma muito específica. Não apenas com declarações positivas arbitrárias, mas com palavras precisas que implicassem que seu desejo já estava realizado. Quando se olhasse no espelho enquanto se vestia para o trabalho, em vez de falar de si mesmo sobre mais um dia triste, ele diria: "Adoro ser vice-presidente executivo. Minhas decisões criam um enorme valor para a empresa. Minha liderança inspira os outros." Durante todo o primeiro dia, sempre que sua mente se voltava para as circunstâncias atuais, ele gentilmente a trazia de volta falando consigo mesmo a partir do final. "Sou muito grato por meu cargo executivo. Lido com essas responsabilidades com muita facilidade. Minhas contribuições são altamente valorizadas e generosamente recompensadas." O segundo dia traz uma mudança sutil. Sua nova conversa interna começa a parecer mais natural, menos forçada. Esse é um ponto crucial em que muitos perdem o rumo, achando que a técnica não está funcionando porque está se tornando fácil. Mas essa naturalidade é o sinal de que sua nova conversa interna está criando raízes na consciência. Durante o segundo dia, sua conversa interna deve se concentrar não apenas em declarações de fatos, mas nas conversas naturais que você teria consigo mesmo no estado desejado. Se estiver manifestando uma saúde perfeita, não precisará afirmar constantemente: "Eu sou saudável." Em vez disso, sua conversa consigo mesmo pode ser: "Adoro a facilidade com que subo essas escadas. Essa energia fresca é maravilhosa. Gosto de escolher alimentos nutritivos para meu corpo vibrante." Lembrou-me de uma mulher que estava manifestando seu casamento ideal. Durante o segundo encontro, ela não se limitou a afirmar: "Tenho um casamento feliz." Sua conversa interna tornou-se o diálogo natural de uma esposa amada. "Adoro preparar nosso jantar favorito. Nossos passeios noturnos juntos são tão completos. É maravilhoso compartilhar minha vida com alguém que me entende tão bem." O terceiro dia é onde a mágica realmente acontece, mas também é onde muitos tropeçam porque estão buscando resultados externos. Lembre-se, no livro de Gênesis, Deus não fez uma pausa após cada dia da criação para verificar se estava funcionando. O trabalho foi feito na consciência por meio da palavra, e a manifestação ocorreu naturalmente. Nesse terceiro dia, sua conversa interna deve ser mantida com total indiferença às circunstâncias externas. Se você estiver manifestando abundância financeira e verificar que sua conta bancária não mudou, sua conversa interna deve permanecer estável. "Adoro como o dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Gosto de escolher as melhores coisas da vida. É maravilhoso ter mais do que o suficiente para compartilhar generosamente." Deixe-me revelar a você algo profundo sobre esses 3 dias. Eles correspondem a 3 estados de consciência: iniciação, transição e aceitação. Sua conversa interna deve refletir e apoiar cada estado. O primeiro dia inicia o novo conceito.
O segundo dia faz a ponte para o novo estado. Como algo assim? Certa vez um empresário me perguntou por que suas tentativas anteriores de conversa interna positiva haviam fracassado. Após uma análise, descobri que ele estava mudando suas palavras, mas não seu estado de consciência. Ele dizia, sou bem-sucedido, mas internamente argumentava com essa afirmação. Trata-se de falar a partir da consciência de já ser o que você deseja ser. Agora deixe-me compartilhar com você a estrutura exata da conversa interna que cria a transformação mais rápida durante esses 3 dias. Muitos tentam mudar suas vidas por meio de declarações positivas aleatórias, mas há um padrão específico, uma ordem divina para a conversa interna eficaz que a maioria nunca descobre. Esse padrão é revelado nas Escrituras, onde se afirma, haja e ouve, e Deus viu que era bom. Esse é o seu modelo para uma conversa interna poderosa durante esses 3 dias. Primeiro você declara o que deve ser. Depois você reconhece que ele já existe. Por fim você expressa gratidão por sua perfeição. Quero lhe dar um exemplo vivo. Um jovem médico me procurou frustrado com sua prática. Sua conversa interna estava repleta de ansiedade em relação aos pacientes, preocupações com a renda e dúvidas sobre suas habilidades. Durante 3 dias, eu o instruí a transformar sua conversa interna seguindo esse padrão divino. Ao acordar na primeira manhã, sua conversa interna começou. Meu consultório está prosperando. Os pacientes me procuram por causa do meu atendimento excepcional. Sou conhecido por meus resultados notáveis. Ao longo do dia, sempre que seus antigos padrões de autoconfiança ansiosa tentavam vir à tona, ele imediatamente mudava para adoro como meu consultório funciona bem. Toda interação com o paciente é satisfatória e bem-sucedida. Ela deve ser específica para seus próprios desejos e natural para sua própria maneira de falar. Não copie as palavras de outra pessoa. Sua conversa interna deve parecer com você. Deve fluir naturalmente de sua própria consciência. Deve ter sua própria voz. Nos Salmos está escrito, o profundo chama o profundo. Sua conversa interna deve vir das profundezas de seu ser, não da superfície de sua mente. Quando falar consigo mesmo durante esses 3 dias, deixe que as palavras surjam da consciência de já ser o que você deseja ser. Veja o caso de uma professora que me procurou com o desejo de se tornar uma autora de sucesso. Sua conversa interna estava cheia de dúvidas. Quem leria meu livro? Não sou uma escritora de verdade. Nunca vou terminar esse manuscrito. Mostrei a ela como estruturar sua conversa interna para a transformação de 3 dias. Em vez de afirmações gerais sobre ser uma autora de sucesso, sua conversa interna se tornou específica e natural. Adoro como os leitores se conectam com minhas histórias. É maravilhoso ver meus livros nas principais livrarias. Gosto de autografar exemplares para meus leitores dedicados. Essas não eram apenas declarações positivas. Eram os pensamentos e as palavras naturais de alguém que já estava vivendo a realidade desejada. Aqui está outro aspecto vital da transformação de 3 dias que poucos entendem. Sua conversa interna deve abranger todos os 3 períodos de tempo manhã, dia e noite, mas de uma maneira específica. Sua conversa interna matinal define o tom do dia e deve ser feita antes de se envolver com o mundo. Sua conversa interna durante o dia mantém o estado. Sua conversa interna noturna mantém a mente subconsciente para a manifestação. Deixe-me compartilhar com você o método exato para a conversa interna noturna que produz os resultados mais poderosos. Ao se preparar para dormir, sua conversa interna deve assumir a forma de uma reflexão grata. Que dia maravilhoso em minha prática próspera. Adoro a facilidade com que tudo flui. Amanhã teremos ainda mais oportunidades de servir e ter sucesso. Esse padrão noturno de conversa interna é crucial porque é sua última impressão consciente antes de entrar no estado de sono. Nas Escrituras está escrito, em sonho em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens quando dormem na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Sua conversa interna noturna é essa mesma instrução, sendo selada na consciência. Um empresário que dominou essa técnica compartilhou comigo sua experiência.
Durante 3 dias ele manteve a mais rigorosa atenção à sua conversa interna, especialmente durante o estado de sonolência, antes de dormir. Seu diálogo interno era consistente com o estado de já ser um empresário bem-sucedido. Meu negócio gera um enorme valor. Adoro liderar minha equipe para obter maiores realizações. Cada decisão que tomo gera resultados positivos. Na terceira manhã, antes que qualquer evidência física aparecesse, ele sabia com absoluta certeza que seu mundo havia mudado. Sua conversa interna havia se transformado de esforço em expressão natural de seu novo estado. Quando, de repente, surgiram oportunidades que transformaram seus negócios, apareceram oportunidades que transformaram seus negócios. Ele as reconheceu como a manifestação inevitável de seus 3 dias de conversa interna transformada. Mas aqui está algo crucial sobre a transformação de 3 dias que a maioria não percebe. Você deve manter sua nova conversa interna, mesmo quando as circunstâncias parecerem contraditórias. De fato, circunstâncias contrárias geralmente aparecem durante esses 3 dias como um teste para sua determinação. É nesse ponto que a maioria das pessoas vacila, permitindo que evidências externas destruam sua conversa interna. Sua conversa interna não deve mudar apenas no conteúdo, mas também na consciência. As palavras em si são apenas a superfície. É o estado do qual elas emanam que detém o verdadeiro poder criativo. No livro de Mateus está escrito: do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Sua conversa interna durante esses 3 dias deve fluir do coração à consciência de seu desejo realizado. É por isso que a repetição mecânica de frases positivas não produz resultados. As palavras devem ser ditas a partir da consciência de já ser o que você deseja ser. Conheci uma mulher que lutou com esse princípio até compreender sua essência. Ela desejava ser uma artista de sucesso, mas nunca havia vendido um quadro. Sua tentativa inicial de falar consigo mesma era mecânica. Sou uma artista de sucesso. Meus quadros vendem facilmente. Mas não houve transformação porque ela estava falando a partir de seu estado atual de carência. Mas não houve transformação porque ela estava falando a partir de seu estado atual de carência. Eu a ensinei a assumir primeiro a consciência de uma artista bem-sucedida e em seguida deixar que sua conversa interna fluísse naturalmente a partir desse estado. Seu diálogo interno se transformou. Adoro como os colecionadores reagem ao meu trabalho. É maravilhoso ter minhas pinturas em galerias de prestígio. Gosto de decidir de quais exposições participarei em seguida. O ser, o ter e o experimentar são 3 níveis de consciência. A maioria das pessoas se concentra apenas em ter, e é por isso que suas manifestações são temporárias ou nunca aparecem. Seu diálogo interno abrange os 3 níveis. Deixe-me ilustrar esse princípio. Um homem me procurou desejando abundância financeira. Sua conversa interna se concentrava inteiramente em ter dinheiro. Eu tenho riqueza ilimitada. Mostrei a ele como estruturar sua conversa interna para incluir os 3 níveis. Sendo eu financeiramente sábio, tenho recursos abundantes. Tenho vários fluxos de renda. Vivenciando, adoro escolher as melhores experiências da vida. Gosto de compartilhar minha abundância com generosidade. Gosto de compartilhar minha abundância com generosidade. Essa conversa interna de 3 níveis deve ser mantida de forma consistente durante os 3 dias. Ao acordar, seus primeiros pensamentos devem fluir naturalmente a partir dessa consciência expandida. Durante todo o dia, seu diálogo interno deve refletir os 3 níveis. Antes de dormir, seus pensamentos finais devem abranger esse estado completo. Aqui está outro aspecto crucial da transformação de 3 dias. Sua conversa interna deve estar em harmonia com a lei da suposição. Nas Escrituras está escrito: tudo o que pedirdes e orardes, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Sua conversa interna deve vir da consciência de já ter recebido. Considere um homem que queria transformar seus relacionamentos. Sua conversa interna habitual era: estou sempre sozinho, ninguém me entende. Nunca encontrarei o amor verdadeiro. Durante 3 dias, eu o instruí a falar com a consciência de já estar em relacionamentos perfeitos. Adoro a facilidade com que me conecto com os outros. Cada interação enriquece minha vida. Meus relacionamentos são profundos e significativos.
Atraio exatamente as pessoas certas para minha vida. Minha presença traz alegria aos outros. Estou cercado de amor e compreensão. Mas aqui está o ponto vital. Essas palavras não foram escolhidas aleatoriamente. Elas fluíram naturalmente de seu estado presumido de ser alguém que desfruta de relacionamentos maravilhosos. É por isso que sua conversa interna durante esses 3 dias não pode ser escrita por outra pessoa. Ela deve ser a expressão natural de seu estado assumido. Deixe-me compartilhar com você o padrão exato da conversa interna para cada um dos 3 dias. No primeiro dia, sua conversa interna estabelece o novo estado. Agora sou a pessoa que desejo ser. No segundo dia, sua conversa interna normaliza o estado. Esta é minha maneira natural de ser. No terceiro dia, sua conversa interna expressa gratidão pelo estado. Como é maravilhoso estar vivendo essa realidade. Uma mulher que aplicou esse padrão para transformar sua saúde compartilhou sua experiência comigo. Sua conversa interna do primeiro dia estabeleceu seu novo estado. Estou radiante de saúde. Cada célula de meu corpo vibra com vitalidade. A saúde perfeita é meu estado natural. O segundo dia normalizou esse estado. Adoro a facilidade com que mantenho o equilíbrio perfeito. Quando me sinto exausto, eu me recuso. Sinto-me grato a Deus. Sinto-me grato a Deus. Meu corpo sabe exatamente como manter o equilíbrio perfeito. Sinto-me grato a Deus. Sinto meu estado. Desde então, ela transformou seu corpo. Eu duvido de mim mesma como profissional, mas não estou mentalmente bem. No terceiro dia, sua conversa interna expressou gratidão por seu estado. Sou muito grata por minha saúde perfeita. É maravilhoso ter essa energia abundante. Aprecio o fato de meu corpo manter o bem-estar perfeito sem esforço. No final do terceiro dia, ela não precisava mais monitorar sua conversa interna. Ela fluía naturalmente de seu novo estado de consciência. Agora deixe-me revelar a você o segredo culminante dessa transformação de 3 dias por meio da conversa interna. A conclusão desses 3 dias não é marcada por mudanças externas, mas por uma mudança interna tão profunda que você não precisa mais monitorar sua conversa interna porque ela flui naturalmente de seu novo estado de consciência. Na Eclesiástica, está escrito que para tudo há um tempo e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Esses 3 dias representam a estação da transformação, mas devem ser seguidos por algo que a maioria das pessoas negligencia: o sábado de descanso. Depois de 3 dias de conversa interna consciente, você deve descansar com a convicção de que o trabalho está concluído. Um exemplo notável desse princípio foi demonstrado por um homem que lutou contra a consciência da pobreza durante décadas. Durante 3 dias, ele prestou a maior atenção em sua conversa interna. Cada palavra que passava por sua mente refletia a consciência da riqueza. Eu sou a personificação da abundância. Vivo no fluxo interminável da prosperidade. No final do terceiro dia, algo profundo havia se transformado. Ele não precisava mais se lembrar de falar com consciência de riqueza. Isso havia se tornado seu estado natural. Sua conversa interna fluía sem esforço a partir dessa nova consciência. Quais dos meus investimentos devo explorar hoje? Como posso utilizar melhor esses recursos abundantes? Que oportunidades maravilhosas devo explorar em seguida? Esse é o verdadeiro teste da transformação bem-sucedida, quando sua conversa interna não exige mais esforço ou monitoramento, pois reflete naturalmente seu novo estado de consciência. Assim como você não precisa se lembrar de falar como você é agora, sua nova conversa interna se torna a expressão natural de quem você se tornou. Deixe-me compartilhar com você a chave final para manter essa transformação após os 3 dias. Sua conversa interna deve agora se tornar o que chamo de sua suposição natural. Quando você pega um telefone, naturalmente presume que ele funcionará. Quando se senta em uma cadeira, naturalmente presume que ela o segurará. Seu novo estado deve ser mantido com essa mesma suposição natural. Considere cuidadosamente o que vou lhe dizer agora. Considere cuidadosamente o que vou lhe dizer agora. Após esses 3 dias, se você perceber que está voltando aos velhos,
Padrões de conversa interna, não lute contra eles. Em vez disso, lembre-se gentilmente de que esse era o velho falando. Atravessei a ponte para meu novo estado. Em seguida, retome sua conversa interna natural, a partir do estado desejado. Lembre-se das palavras das Escrituras. Despojem-se do velho homem com seus atos e vistam-se do novo homem. Sua conversa interna transformada é a linguagem desse novo homem. Não é algo que você faz, é algo que você se torna. Os 3 dias são apenas o período de gestação para esse novo nascimento. Permita-me concluir com essa verdade vital. Sua conversa interna não é apenas palavras. É a própria substância de seu mundo tomando forma. Cada palavra que você diz a si mesmo é uma semente plantada no solo fértil da consciência. Esses 3 dias de conversa interna transformada são o período concentrado de plantio, mas a colheita continuará indefinidamente se você mantiver o estado. O poder de transformar toda a sua vida está em sua conversa interna, mas não da maneira superficial como a maioria das pessoas entende. Não se trata de forçar pensamentos positivos ou combater os negativos. Trata-se de falar a partir da consciência de já ser quem você deseja ser. 3 dias de conversa interna consistente e consciente a partir desse novo estado transformarão seu mundo. Deixo você com este desafio. Comece seus 3 dias agora, não amanhã não, quando as circunstâncias estiverem melhores, mas agora. Fale consigo mesmo a partir da consciência de seu desejo realizado. Mantenha essa nova conversa consigo mesmo por 3 dias consecutivos. Observe como seu mundo se transforma para corresponder às suas palavras. Pois está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Sua conversa interna é esse mesmo poder. Use-a com sabedoria. Use-a de forma consistente e use-a agora. Os próximos 3 dias podem transformar toda a sua vida se você quiser, mas fale consigo mesmo com a consciência de já ser quem deseja ser. A escolha é sua e o momento é oportuno. A escolha é sua e o momento é agora. Seus 3 dias de transformação o aguardam. Comece neste exato momento a falar consigo mesmo como a pessoa que deseja ser e observe como o seu mundo se remodela para corresponder às suas palavras. Pois essa é a lei, essa é a promessa, e esse é o poder que foi dado a você. Use-o proveu e vival. A palavra está em sua boca e em seu coração pronta para ser pronunciada. Faleia agora, faleia com convicção. E faleia a partir da consciência da realização. Sua jornada de 3 dias para a transformação começa com as próximas palavras que você disser a si mesmo. Faça com que elas sejam importantes. Faça com que elas sejam poderosas. E faça delas a verdade que você deseja vivenciar. Vamos começar entendendo que sua casa, seu espaço sagrado, não é apenas uma estrutura física de tijolos e argamassa. É uma extensão viva e respiratória de sua própria mente. Cada objeto dentro de suas paredes, cada quadro pendurado, cada bugiganga exposta, está imbuído do poder de sua atenção e crença. Esses itens não são inertes. Eles são participantes ativos no grande drama de sua vida, desempenhando papéis atribuídos a eles por sua imaginação. O que comumente chamamos de demônios nada mais são do que estados indesejáveis de consciência, padrões negativos de pensamento e emoção que permitimos que se enraizassem em nossa mente. Esses demônios não existem fora de nós. Não são entidades separadas que se escondem nas sombras. Eles são criações nossas que ganham vida com nossos medos, dúvidas e crenças limitantes. Os itens da sua casa que atraem demônios são aqueles que reforçam esses estados negativos de consciência. Eles são as âncoras físicas para as condições indesejáveis em sua vida. Mas lembre-se, não são os itens que possuem qualquer poder inerente. É o significado que você atribui a eles, as histórias que conta a si mesmo sobre eles que lhes dão influência sobre sua vida. Considere por um momento um espelho quebrado. Em muitas culturas, ele é considerado um item de má sorte, que se diz trazer 7 anos de infortúnio. Mas pergunte a si mesmo o espelho. Em si tem algum poder? Existe alguma força mística contida em sua superfície quebrada? É claro que não. O poder está na crença da expectativa de infortúnio que surge sempre que você olha para esse reflexo quebrado.
Se você aceitar a ideia de que um espelho quebrado traz má sorte se tiver uma sensação de pavor ou mal-estar toda vez que passar por ele, então, em essência, estará convidando esse estado interno de consciência para a sua vida. Está abrindo a porta para o demônio do infortúnio, permitindo que ele se instale em sua casa e em sua mente. Mas aqui está a verdade libertadora. Você tem o poder de mudar isso. Você pode remover esses itens que atraem demônios de sua casa, não descartando-os fisicamente, mas mudando seu relacionamento com eles, alterando sua percepção, recusando-se a dar-lhes poder sobre seu estado emocional. Você pode transformar esses objetos de arautos da negatividade em novas influências neutras ou até mesmo positivas em sua vida. Vamos considerar outro item doméstico comum que é frequentemente associado à energia negativa: relógios que não funcionam mais. Muitas pessoas acreditam que um relógio parado traz estagnação para suas vidas, que de alguma forma congela o progresso e o crescimento. Mas eu lhe pergunto, é o relógio que parou ou é o seu próprio senso de impulso para frente? O relógio parado só se torna um atrativo demoníaco quando você permite que ele o lembre do tempo perdido, das oportunidades perdidas, dos sonhos não realizados. Mas, e se em vez disso você escolhesse ver esse relógio como um lembrete de que o tempo é uma ilusão, que o eterno agora é tudo o que realmente existe? E se você o usasse como símbolo do seu poder de sair da marcha implacável dos minutos e horas para acessar o reino atemporal do puro potencial? Veja bem, o poder de transformar esses itens que atraem demônios está inteiramente dentro de você. É a sua consciência, a sua imaginação que dá significado a eles. E com a mesma facilidade com que você pode imbuir um objeto com associações negativas, você pode infundi-lo com energia positiva e edificante. Agora, vamos voltar nossa atenção para outra categoria de itens que geralmente atraem energias negativas: os objetos pontiagudos. Facas, tesouras, agulhas. Essas são ferramentas que muitos acreditam que não devem ser deixadas ao ar livre para que não cortem o fluxo positivo de energia em uma casa. Mas novamente peço que você olhe além da natureza física desses objetos e considere as crenças que tem sobre eles. Uma faca, em sua essência, é uma ferramenta de transformação. Ela tem o poder de dividir, sim, mas também de criar. Nas mãos de um chefe habilidoso, a faca se torna um instrumento de arte culinária. Nas mãos de um cirurgião, ela se torna uma ferramenta de cura. A faca em si é neutra. É a nossa percepção e o uso que fazemos dela que determinam seu impacto em nossas vidas. Se você vir uma faca e sentir medo se a associar apenas à violência ou ao mal, então, de fato, ela pode se tornar um canal de energia negativa em sua casa. Mas e se você optar por ver essa faca como um símbolo de seu próprio poder de cortar as lesões, de cortar o desnecessário, de esculpir uma vida de beleza e propósito? Ao fazer isso, você a transforma de um atrativo demoníaco em um talismã de poder pessoal e mudança positiva. O mesmo princípio se aplica a todos os objetos pontiagudos de sua casa. As tesouras podem ser vistas como ferramentas de divisão ou podem representar sua capacidade de cortar laços com crenças e relacionamentos limitantes que não lhes servem mais. As agulhas podem ser vistas como instrumentos de dor ou podem simbolizar seu poder de consertar, criar e tecer o tecido da realidade desejada. Não são os objetos em si que precisam ser removidos de sua casa. São as associações negativas, as crenças limitantes e as expectativas temerosas que precisam ser expulsas. E esse processo de remoção não acontece no mundo físico, mas no reino de sua imaginação. Agora vamos falar de outra categoria de itens que se acredita atrair energias negativas: os espelhos. Já mencionamos a superstição que envolve os espelhos quebrados, mas mesmo os espelhos intactos às vezes são vistos com desconfiança. Alguns acreditam que os espelhos podem funcionar como portais, permitindo que entidades negativas entrem em nossas casas. Outros advertem contra dormir com um espelho de frente para a cama, alegando que ele pode perturbar nosso descanso e drenar nossa energia. Mas eu lhes digo, um espelho nada mais é do que uma superfície refletora. Ele não tem o poder de convidar ou repelir qualquer forma de energia negativa ou positiva. A única coisa que um espelho pode refletir
é o que já existe, e isso inclui o conteúdo de sua própria mente. Se você se olhar em um espelho e vir algo assustador, se tiver uma sensação de mal-estar ou pavor, não é porque o espelho é um portal para demônios. É porque você está confrontando aspectos de si mesmo que ainda não aceitou ou integrou totalmente. Os demônios que você percebe nada mais são do que partes fragmentadas de sua própria psique, clamando por reconhecimento e cura. Em vez de remover os espelhos de sua casa, eu o incentivo a usá-los como ferramentas de autorreflexão e crescimento. Quando se olhar no espelho, faça-o com a intenção de ver seu eu divino, o ser perfeito, inteiro e completo que você realmente é. Use o espelho como um lembrete de seu próprio poder criativo, de sua capacidade de moldar sua realidade por meio do poder de sua imaginação. Se você se sentir incomodado com seu reflexo, se vir imperfeições ou falhas que o perturbem, lembre-se de que você tem o poder de mudar o que vê, não alterando sua aparência física, mas mudando sua percepção, ao escolher se ver com os olhos do amor e da aceitação. O espelho, como qualquer outro objeto em sua casa, é uma tela em branco sobre a qual você projeta suas crenças e expectativas. Escolha fazer dele um reflexo de seu eu mais elevado, um lembrete de sua divindade inerente, e ele se tornará uma fonte de energia positiva e inspiração em sua vida. Vamos agora voltar nossa atenção para outra categoria de itens frequentemente associados à energia negativa, objetos herdados ou antiguidades. Muitas pessoas acreditam que itens antigos, especialmente aqueles passados de geração em geração, podem carregar as marcas energéticas de seus proprietários anteriores. Elas temem que esses objetos possam trazer padrões ultrapassados, conflitos não resolvidos, ou até mesmo os demônios de seus antepassados para suas casas. Mas eu lhe digo que um objeto não tem poder de carregar ou transmitir energia, a menos que você acredite que ele tenha. Uma cadeira antiga é apenas uma cadeira. Uma herança de família é apenas um objeto até que você atribua a ele um significado por meio de sua imaginação. O poder não está no item em si, mas na história que você conta a si mesmo sobre ele. Se você receber um objeto de herança e imediatamente associá-lo a um trauma familiar ou a lutas de gerações, então de fato ele pode se tornar um canal para esses padrões negativos em sua vida. Mas e se você optasse por ver esse mesmo item como um símbolo da resiliência de sua família, como um testemunho da força e da resistência daqueles que vieram antes de você? E se você o usasse como um lembrete de seu poder de quebrar ciclos negativos, curar feridas ancestrais e criar um novo legado para as gerações futuras? A escolha é sua. Você pode remover esses itens de sua casa se eles realmente lhe trouxerem desconforto. Mas sugiro uma abordagem diferente. Em vez de descartar esses vínculos com seu passado, por que não usá-los como âncoras para uma nova narrativa? Imagine-se infundindo neles suas aspirações mais elevadas, suas intenções mais positivas para si mesmo e para sua linhagem. Ao fazer isso, você os transforma de potenciais atrativos de demônios em poderosos talismãs de cura geracional e transformação positiva. Vamos abordar uma categoria de itens que muitos consideram protetores contra energias negativas, mas que paradoxalmente podem se tornar atrativos das mesmas coisas que devem repelir objetos religiosos ou espirituais. Crucifixos, estátuas de divindades, textos sagrados, cristais. Todos esses são itens que as pessoas costumam usar com a intenção de afastar demônios ou energias negativas. Mas aqui está uma verdade que pode desafiar suas crenças atuais. Esses objetos por si só não têm nenhum poder protetor inerente. Um crucifixo é apenas duas linhas que se cruzam até que você o imbua de significado. Um cristal é apenas uma pedra bonita até que você atribua a ele um significado espiritual. Uma estátua é apenas uma pedra ou metal moldado até que você decida que ela representa um ser divino. O poder desses objetos não está em sua forma física, mas em sua crença neles. E é aí que reside o potencial, se você acreditar nesses objetos, de protegê-lo de energias negativas. Em essência, você está afirmando a realidade e o poder dessas forças negativas. Você está dizendo ao universo:
Sou vulnerável e estou em risco. Preciso de proteção contra esses demônios que acredito existirem e que têm poder sobre mim. Ao fazer isso, você pode estar inadvertidamente atraindo as mesmas energias que está tentando repelir. Não porque os objetos em si sejam atratores de demônios, mas porque a sua crença na necessidade de proteção vem de um lugar de medo de falta de vulnerabilidade. A necessidade de proteção tem origem em um lugar de medo de falta de vulnerabilidade. E aquilo que tememos, aquilo contra o qual nos protegemos constantemente, tem uma maneira de se manifestar em nossa experiência. Em vez de confiar em objetos externos para se proteger, peço que reconheça o poder divino que reside dentro de você. Você não é um ser vulnerável que precisa de proteção contra forças externas. Você é um criador, um ser divino, feito à imagem e semelhança de Deus. Os únicos demônios que podem afetá-lo são aqueles aos quais você dá poder por meio de sua própria imaginação e crença. Se optar por manter objetos religiosos ou espirituais em sua casa, não o faça por medo ou necessidade de proteção, mas como lembretes de sua própria divindade. Deixe que um crucifixo o lembre do poder do amor e do perdão. Deixe que um cristal o lembre da beleza e da perfeição inerentes a toda a criação. Deixe que uma estátua de uma divindade o lembre das qualidades divinas que residem em você. Ao mudar sua perspectiva dessa maneira, você transforma esses objetos de muletas que sustentam a crença em sua própria vulnerabilidade em símbolos poderosos de sua divindade inerente e poder criativo. Você remove o status deles como potenciais atrativos de demônios e os transforma em faróis de energia positiva e de afirmação da vida em sua casa. Agora vamos nos aprofundar em uma categoria de itens que muitos consideram como atrativos, particularmente potentes, de energia negativa. Objetos associados a práticas ocultas ou mágicas. Tabuleiros Ouija, cartas de tarô, livros de feitiços. Esses são itens que geralmente inspiram medo e desconforto mesmo naqueles que não acreditam em sua eficácia. Mas eu lhe digo que não há poder inerente nesses objetos. Um tabuleiro Ouija é apenas um pedaço de madeira com letras e números impressos nele. Cartas de tarô são apenas pedaços de papel com imagens. Os livros de feitiços são apenas pedaços de papel com imagens. Os livros de feitiços são apenas coleções de palavras. Eles não têm mais poder de atrair demônios ou energias negativas do que um jogo de tabuleiro infantil ou um baralho de cartas. O poder que as pessoas atribuem a esses itens vem inteiramente de suas próprias crenças e expectativas. Se você acredita que um tabuleiro Ouija pode abrir um portal para um reino sombrio se você o aborda com medo e apreensão, então você está criando as condições para uma experiência negativa. Em essência, você está escrevendo um filme de terror em sua mente e projetando-o em um objeto inofensivo. Mas, e se você optasse por ver esses itens de forma diferente? E se, em vez de temê-los, você os reconhecesse como ferramentas para introspecção e autodescoberta? Um tabuleiro Ouija pode ser visto como um meio de acessar sua própria mente subconsciente, de trazer à tona pensamentos e sentimentos ocultos. As cartas da torre podem ser vistas como sugestões para a autorreflexão, como espelhos que refletem diferentes aspectos de sua psique. Os livros de feitiços podem ser entendidos como coleções de afirmações e visualizações, ferramentas para concentrar sua intenção e direcionar sua energia criativa. O importante é lembrar que esses objetos não têm nenhum poder além daquele que você lhes dá. Eles não podem convidar demônios para a sua casa, porque os demônios são entidades separadas com poder sobre você, não existem. Os únicos demônios são os medos, as dúvidas e as crenças limitantes que você permite que se enraizem em sua própria mente. Se você realmente se sentir desconfortável com esses itens, em sua casa remova-os. Mas entenda que ao fazer isso, você não está banindo forças negativas externas. Você está fazendo uma escolha sobre o que deseja focar, sobre o tipo de energia que deseja cultivar em seu espaço de vida. E essa escolha, esse poder está inteiramente dentro de você. Agora vamos voltar nossa atenção para uma categoria de itens que podem parecer mundanos, mas que podem ter um impacto profundo na energia da desordem de sua casa. Pilhas de revistas velhas, pilhas de correspondências não abertas, armários cheios de roupas que você nunca usa,
Esses acúmulos de coisas desnecessárias são frequentemente citados como atrativos de energia negativa. Mas novamente peço que olhe além da realidade física desses itens e considere o que eles representam em sua consciência. A bagunça não é inerentemente negativa. Ela não atrai demônios ou má sorte. O que ela faz, entretanto, é refletir um estado mental, um padrão de pensamento e comportamento que pode não estar servindo ao seu bem maior. Quando você permite que a bagunça se acumule em sua casa, você está, em essência, declarando ao universo que está disposto a se apegar a coisas que não lhe servem mais. Você está dizendo que não está pronto ou disposto a abrir espaço para novas experiências, novas oportunidades, novo crescimento. Você está se apegando ao passado, a velhos padrões e hábitos, em vez de abraçar a possibilidade de mudança e renovação. Nesse sentido, a bagunça pode realmente se tornar um atrativo de demônios, não porque convida forças negativas externas para a sua casa, mas porque reforça os padrões internos de estagnação e resistência à mudança. Os demônios que ela atrai são as crenças e os comportamentos familiares, mas limitantes que o mantêm preso a velhos padrões, impedindo-o de assumir plenamente seu poder como ser criativo. Mas aqui está a verdade libertadora. Você tem o poder de mudar isso. Você pode remover a influência demoníaca da desordem, não apenas limpando fisicamente seu espaço, mas mudando sua mentalidade sobre suas posses e seu relacionamento com o mundo material. Quando decidir organizar sua casa, faça-o com a compreensão de que não está apenas arrumando seu espaço físico. Você está fazendo uma declaração poderosa para o universo. Você está dizendo: estou pronto para liberar o que não me serve mais. Estou abrindo espaço para novas bênçãos novas, oportunidades e novo crescimento em minha vida. Ao separar seus pertences, faça-o com atenção plena e intenção. Pergunte a si mesmo: esse item reflete quem eu sou agora, ou quem eu fui no passado? Ele apoia minha visão mais elevada para minha vida, ou está me impedindo de alguma forma? Esteja disposto a se desfazer de coisas que não se alinham mais com seu eu atual, suas metas e aspirações atuais. Lembre-se de que o ato de organizar não tem a ver com atingir um padrão externo de arrumação. Trata-se de criar um espaço de vida que reflita e apoie seu estado interior de ser. Trata-se de alinhar seu ambiente físico com suas intenções mais elevadas para a sua vida. Ao criar mais espaço em sua casa, imagine que também está criando espaço em sua mente para novas ideias, novas possibilidades, novas manifestações de seus desejos. Veja os espaços abertos em sua casa como um símbolo do estado aberto e receptivo de sua consciência, pronto para receber tudo de bom que o universo tem a oferecer. Dessa forma, você transforma o ato de organizar a casa de uma tarefa mundana em uma poderosa prática espiritual. Você remove a influência demoníaca da bagunça, não lutando contra a energia negativa, mas cultivando ativamente um estado de abertura, receptividade e alinhamento com o seu eu mais elevado. Agora vamos abordar outra categoria de itens que são frequentemente associados à energia negativa, os aparelhos eletrônicos. Em nosso mundo moderno, estamos cercados por smartphones, computadores, televisores e outros aparelhos. Embora esses aparelhos sejam inegavelmente úteis, muitas pessoas acreditam que eles podem interromper o fluxo natural de energia em uma casa, causando estresse, insônia e outros problemas. Mas eu lhe digo que esses aparelhos, como tudo o que discutimos, não têm o poder inerente de atrair energia negativa ou demônios. Eles são simplesmente ferramentas, nem boas nem ruins em si mesmas. É o nosso relacionamento com eles, nossos padrões de uso e o significado que atribuímos a eles que determinam seu impacto em nossa vida e em nosso lar. Se você se sente constantemente estressado, ansioso ou incapaz de relaxar em sua casa, é fácil culpar os dispositivos eletrônicos que o cercam. Mas peço que você analise mais profundamente. O problema não está nos dispositivos em si, mas na maneira como você escolhe interagir com eles. Quando você verifica compulsivamente seu smartphone, quando permite que o fluxo constante de notícias e mídias sociais ocupe sua mente, quando usa a televisão como uma fuga de seus pensamentos e sentimentos,
Você está em essência convidando um estado de distração e desconexão para a sua vida. Você está permitindo que esses dispositivos ditem seus pensamentos, emoções e energia. Nesse sentido, eles podem realmente se tornar atratores de demônios não porque emitem alguma força negativa misteriosa, mas porque podem reforçar padrões de comportamento que os separam de seu verdadeiro eu, de sua paz e poder internos. Mas a solução não é remover todos os aparelhos eletrônicos de sua casa. Em vez disso, eu o incentivo a mudar seu relacionamento com essas ferramentas. Use-as conscientemente, com intenção. Estabeleça limites para seu uso. Crie espaços em sua casa que sejam livres de dispositivos eletrônicos, onde possa se conectar consigo mesmo, com seus entes queridos e com os ritmos naturais da vida. Quando usar seus dispositivos, faça-o com consciência. Antes de pegar seu smartphone ou ligar o computador, faça uma pausa por um momento. Defina uma intenção de como você deseja usar essa ferramenta. Pergunte a si mesmo: isso está apoiando meu bem maior? Isso está me alinhando com meus verdadeiros desejos e aspirações? Ao trazer a consciência para o seu uso da tecnologia, você transforma esses potenciais atrativos de demônios em ferramentas de crescimento, conexão e mudança positiva. Lembre-se, o poder não está nos objetos em si, mas em sua consciência, em sua imaginação. Cada item em sua casa, desde a maior peça de mobília até a menor bugiganga, desde o dispositivo eletrônico mais avançado até a ferramenta doméstica. Mais simples é uma lousa em branco sobre a qual você projeta suas crenças, suas expectativas, seu estado de ser. Não há itens que atraem demônios. Existem apenas os demônios de suas próprias crenças limitantes, medos e expectativas negativas. O verdadeiro trabalho de remover esses demônios, atraindo influências de sua casa, não é um processo físico de descartar objetos. É um processo interno de transformação de sua consciência. Trata-se de escolher momento a momento, alinhar-se à sua visão mais elevada de quem você é e do que deseja criar em sua vida. Trata-se de reconhecer seu poder como um ser divino, como um criador feito à imagem e semelhança de Deus. Ao circular pela sua casa e interagir com os objetos do ambiente, faça-o com essa consciência. Veja cada item como um reflexo de sua própria consciência, como uma oportunidade de reforçar suas verdades mais elevadas. Escolha impregnar seu espaço com amor, alegria e paz, pois ao fazer isso, você não está apenas mudando a energia da sua casa, está mudando a própria estrutura da sua realidade. Você está declarando ao universo: eu sou o mestre do meu mundo. Eu escolho o que me influencia. Eu crio minha própria experiência. E nessa declaração está o verdadeiro poder de banir todos os demônios, de criar um lar e uma vida repletos de luz, amor e possibilidades ilimitadas. Imagine por um momento que você é um recipiente, um cálice sagrado cheio da mais pura água da vida. Essa água é sua energia criativa, seus sonhos, seus desejos mais profundos. Agora imagine-se caminhando por uma rua movimentada com esse precioso cálice nas mãos. Você não o guardaria com cuidado, não estaria atento a cada passo, para que uma única gota não se derrame e se perca para sempre. Isso, meus queridos amigos, é a essência do que estou prestes a compartilhar com vocês esta noite. Deus quer que você fique em silêncio. Sim, você ouviu isso corretamente. O todo-poderoso, o infinito poder criativo que reside dentro de você, deseja seu silêncio. Mas por que, você pode se perguntar? Por que o Criador de todas as coisas, a fonte de cada palavra já dita, desejaria seu silêncio? A resposta está na própria natureza da criação. Veja bem, a criação não é um ato barulhento e ruidoso. Ela não se anuncia com fanfarras e trombetas. Nenhuma criação verdadeira do tipo que molda mundos e destinos acontece nas profundezas silenciosas de sua imaginação. É naqueles momentos silenciosos em que o mundo desaparece e você fica sozinho com seus pensamentos que a semente de seus desejos cria raízes. Considere as palavras do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é apenas uma sugestão, mas uma instrução profunda sobre a arte da criação.
Em sua quietude, em seu silêncio, você permite que o Deus dentro de você fale. E quando Deus fala, as palavras passam a existir. Mas há mais nesse silêncio do que apenas permitir a comunhão divina. É preciso ter cuidado com o que você revela às pessoas. Não se trata de ser reservado ou desconfiado. Não trata-se de entender a natureza delicada de seu poder criativo. Veja bem cada palavra que você diz, cada desejo que expressa, cada sonho que compartilha. Tudo isso são atos de criação. No momento em que você dá voz a um pensamento, está liberando-o no mundo. E uma vez liberado, ele começa a ganhar vida própria. Ele interage com os pensamentos e as energias das pessoas ao seu redor. Às vezes, essa interação pode ser benéfica, ampliando seu desejo e aproximando-o da manifestação. Mas outras vezes, e é fundamental entender isso, ela pode diluir seu poder criativo. Pense da seguinte forma: quando você planta uma semente no chão, você a desenterra imediatamente para mostrar a todos. Claro que não. Você entende que a semente precisa de tempo na escuridão protegida dos elementos para germinar e se fortalecer. Seus desejos, seus sonhos, as sementes da criação precisam de tempo no solo fértil de sua imaginação, protegidos das luzes fortes do ceticismo e da dúvida, para criar raízes e se fortalecer. É por isso que Deus quer que você fique em silêncio. Esse silêncio não é um castigo ou uma restrição. É um presente, um espaço sagrado no qual seu poder criativo pode florescer sem impedimentos. Agora você pode estar pensando: mas como posso manifestar meus desejos se não os manifesto? Essa é uma concepção errônea comum. Veja bem a verdadeira manifestação não acontece por meio de suas palavras para os outros. Ela acontece por meio de suas conversas internas, por meio dos pensamentos e sentimentos que você cultiva dentro de si mesmo. Lembre-se do princípio bíblico. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Observe que ele não diz como o homem fala com sua boca. O verdadeiro poder criativo está em seu coração, em suas crenças e sentimentos mais profundos. É aí que você precisa concentrar sua energia, em suas crenças e sentimentos mais profundos. É aí que você precisa concentrar sua energia. Quando você entende esse princípio, começa a ver por que precisa ter cuidado com o que revela às pessoas. Toda vez que você fala de seus desejos aos outros, está expondo essas delicadas sementes da criação a danos potenciais. Nem todos entenderão sua visão. Nem todos apoiarão seus sonhos. E mesmo aqueles que o fazem podem inadvertidamente introduzir dúvidas ou limitações em seu processo criativo. Isso não significa que você nunca deve compartilhar seus sonhos ou metas. Há momentos em que compartilhar pode ser poderoso e benéfico, mas você deve ser criterioso. Você deve aprender a reconhecer quando o silêncio é a escolha mais poderosa. Deixe-me compartilhar com você uma experiência pessoal que ilustra esse princípio. Há muitos anos, quando comecei a entender essas verdades, eu tinha um profundo desejo de viajar pelo mundo e compartilhar esses ensinamentos. Mas na época, eu era um simples trabalhador com recursos limitados. A parte lógica de minha mente me dizia que isso era impossível. O mundo ao meu redor parecia confirmar essa limitação. Mas eu entendia o poder do silêncio. Em vez de falar sobre meu desejo para outras pessoas em busca de aprovação ou apoio, eu o levava para o silêncio da minha imaginação. Noite após noite eu me deitava em minha cama e me imaginava em palcos ao redor do mundo compartilhando essas verdades com ouvintes ansiosos. Sentia a alegria disso, a realização, o senso de propósito. Eu não falava uma palavra sequer sobre isso para ninguém. Simplesmente vivi isso em minha imaginação, sabendo que o que eu estava experimentando internamente era mais real do que qualquer circunstância externa. E você sabe o que aconteceu. Em um ano as oportunidades começaram a se apresentar, portas se abriram que eu nunca poderia ter previsto. E antes que eu percebesse, me vi viajando pelo mundo exatamente como havia imaginado. A semente que eu havia plantado em silêncio cresceu e se tornou uma árvore poderosa. Esse, meus amigos, é o poder do silêncio. É por isso que Deus quer que você fique em silêncio. Em seu silêncio você não está negando seus desejos ou suprimindo seus sonhos.
Você está nutrindo-os, protegendo-os, permitindo que se fortaleçam antes de expô-los ao mundo. Agora vamos nos aprofundar no conceito de ter cuidado com o que você revela às pessoas. Não se trata de viver com medo de suspeitas constantes. Trata-se de entender a natureza da energia e da influência. Cada pessoa com quem você interage carrega sua própria energia, suas próprias crenças e suas próprias limitações. Quando você compartilha seus sonhos e desejos com elas, está convidando a energia delas a se misturar com a sua. Às vezes, isso pode ser incrivelmente poderoso. Se estiver compartilhando com alguém que realmente acredita em você e em sua visão, a crença dessa pessoa pode amplificar a sua, acelerando sua manifestação. Porém, na maioria das vezes, as pessoas projetam suas próprias limitações em seus sonhos. Elas podem não fazer isso de forma maliciosa. Na verdade, elas podem pensar que estão sendo úteis, protegendo de decepções ou fracassos. Mas, na realidade, elas estão introduzindo dúvidas e limitações em seu processo criativo. Considere a história de José na Bíblia. Quando José compartilhou seus sonhos com seus irmãos, a reação deles foi de inveja e descrença. Eles não conseguiram ver a promessa divina nas visões de José. Em vez disso, viram apenas suas próprias limitações e inseguranças refletidas de volta para eles. E a reação deles quase fez descarrilar o destino de José. É por isso que você deve ter cuidado com o que revela às pessoas. Nem todos estão prontos para apoiar a vastidão de sua visão. Nem todos conseguem lidar com a magnitude de seus sonhos e não há problema nisso. Não é função deles acreditar em seus sonhos. É seu. Seus sonhos, seus desejos são comunicações sagradas entre você e o Deus dentro de você. Eles não são feitos para conversas casuais ou tagarelice. Eles devem ser nutridos na quietude de seu coração, na quietude de sua mente. Pense em você como uma mulher grávida que carrega uma vida preciosa dentro de si. Nos estágios iniciais da gravidez, quando a vida está apenas começando a se formar, a mulher sábia é cuidadosa com quem conta. Ela compreende a natureza delicada da nova vida. Ela sabe que nem todos entenderão ou apreciarão o milagre que está crescendo dentro dela. Portanto, ela o guarda para si mesma, nutrindo-o em silêncio, protegendo-o de energias nocivas ou influências negativas. Seus sonhos são como essa criança ainda não nascida. São delicados, preciosos e cheios de potencial. Eles precisam de sua proteção, de seu carinho e de sua crença inabalável. E nos estágios iniciais, muitas vezes precisam de seu silêncio. Mas quero deixar claro que esse silêncio não tem a ver com engano ou segredo. Trata-se de discernimento. Trata-se de entender o momento e o local apropriados para compartilhar. Trata-se de reconhecer que nem todos os pensamentos precisam ser expressos. Nem todo desejo precisa ser anunciado ao mundo. De fato, há um poder incrível em guardar seus sonhos para si mesmo. De fato, há um poder incrível em guardar seus sonhos para si mesmo. Quando você não revela seus planos aos outros, fica livre das expectativas, dúvidas e limitações deles. Você é capaz de se mover em silêncio para trabalhar em seus sonhos sem a pressão de validação ou crítica externa. Pense no poderoso carvalho. Ele não anuncia suas intenções de crescer alto e forte. Ele não busca permissão ou validação das flores e arbustos ao seu redor. Ele simplesmente cresce silenciosa e firmemente alcançando o céu, com determinação inabalável. Você é esse carvalho. Seus sonhos são seus galhos alcançando os céus. E o silêncio. O silêncio são suas raízes crescendo profunda e fortemente ancorando-o firmemente no solo da fé e da convicção. Agora você deve estar se perguntando, mas e quanto ao poder das afirmações positivas? Não fomos ensinados a expressar nossos desejos. Essa é uma pergunta válida e nos leva a uma distinção importante. De fato, há poder na palavra falada, mas as palavras mais poderosas não são aquelas que você fala para os outros. São as palavras que você diz a si mesmo na privacidade de sua mente e coração. Essas são suas verdadeiras afirmações. Essas são as palavras que moldam sua realidade. Quando você entende isso, começa a ver por que Deus quer que você fique em silêncio. Não se trata de suprimir sua voz.
Trata-se de redirecioná-la para o interior onde reside seu verdadeiro poder criativo. Em vez de contar aos outros sobre seus sonhos, conte a si mesmo. Em vez de buscar validação externa, dê a si mesmo a aprovação e o incentivo de que precisa. Crie um diálogo interno que o apoie e o eleve. Esse é o verdadeiro poder da afirmação. Lembre-se das palavras de Jesus. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que não é visto. Então seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Isso não se refere apenas à oração no sentido tradicional. Trata-se de todas as formas de comunhão com o divino dentro de você. Trata-se daqueles momentos em que você alinha seus pensamentos e sentimentos com seus desejos mais profundos. Seu quarto é sua consciência. E sentimentos com seus desejos mais profundos. Seu quarto é sua consciência. A porta fechada é sua capacidade de bloquear o barulho e as opiniões do mundo exterior. E o Pai invisível é o poder criado dentro de você, o Deus que reside nas profundezas de seu ser. Quando você aprende a comungar com esse poder em silêncio, quando aprende a nutrir seus sonhos na quietude de sua própria consciência, você entra em uma fonte de energia criativa que é realmente ilimitada. Mas isso exige disciplina. Requer força para segurar a língua quando os outros perguntam sobre seus planos. Requer sabedoria para discernir quando falar e quando permanecer em silêncio. Requer fé para confiar nos sentidos da criação mesmo, quando o mundo exterior exige evidências e provas. Essa disciplina, esse silêncio, nem sempre é fácil. Vivemos em um mundo que valoriza a comunicação constante, que nos incentiva a compartilhar cada pensamento e sentimento. As plataformas de mídia social nos tentam a transmitir todos os nossos movimentos, todas as nossas aspirações. Mas lembre-se, nem tudo precisa ser compartilhado. Nem todo pensamento precisa ser tweetado. Nem todo sonho precisa ser postado no Instagram. De fato, as transformações mais poderosas geralmente acontecem em silêncio. Pense na lagarta e em seu casulo. Se ela abrisse o casulo prematuramente para mostrar ao mundo seu progresso, nunca se tornaria uma borboleta. A transformação requer escuridão, silêncio e paciência. Seus sonhos estão passando por uma transformação semelhante. No silêncio da sua imaginação, eles estão tomando forma, ficando mais fortes, preparando-se para se tornarem realidade. Mas esse processo não pode ser apressado. Ele não pode ser exposto prematuramente à dura luz do escrutínio público. Então, como você navega por isso? Como manter esse silêncio poderoso em um mundo que constantemente exige sua voz? Aqui estão algumas dicas práticas. Primeiro, cultive uma vida interior rica. Passe algum tempo todos os dias em contemplação silenciosa, explorando a paisagem de sua imaginação. É aqui que seu verdadeiro trabalho criativo acontece. É aqui que você planta as sementes de sua realidade futura. Em segundo lugar, pratique o discernimento em seu discurso. Antes de falar sobre seus sonhos ou planos, pergunte a si mesmo: isso é necessário? Isso é benéfico? Compartilhar isso ampliará meu poder criativo ou o diluirá? Aprenda a se sentir confortável em guardar as coisas para si mesmo. Terceiro, encontre maneiras alternativas de processar seus pensamentos e sentimentos. Em vez de falar com outras pessoas sobre seus sonhos, tente escrever um diário. Escreva suas aspirações, seus planos e seu progresso. Isso permite que você exteriorize seus pensamentos sem expô-los a influências potencialmente prejudiciais. Em quarto lugar, cerque-se de pessoas que pensam da mesma forma e que entendem o poder do silêncio. Essas são pessoas que não se intrometem constantemente em seus assuntos, que respeitam sua necessidade de privacidade e introspecção. Na presença delas, você pode ficar em silêncio sem se sentir pressionado a compartilhar. Quinto, quando você sentir a necessidade de compartilhar, seja seletivo. Escolha cuidadosamente em quem você confia. Procure aquelas raras pessoas que podem dar espaço para seus sonhos, sem impor suas próprias limitações ou dúvidas. Em sexto lugar, aprenda a redirecionar as conversas. Quando outras pessoas perguntarem sobre seus planos ou progresso, pratique a arte de dar respostas satisfatórias, mas não reveladoras. Você não deve a ninguém uma explicação sobre seus processos internos.
E finalmente confie no processo. Confie que seu silêncio não é inação, mas a forma mais potente de criação. Confie que no seu silêncio você está comungando com o infinito poder criativo do universo. Lembre-se, seu silêncio não é vazio. Não é um vazio. Seu silêncio está repleto de possibilidades. É o solo fértil no qual as sementes de seus desejos estão criando raízes. É a incubadora silenciosa onde seus sonhos estão sendo gestados, tornando-se mais fortes a cada dia. No seu silêncio, você não está fazendo nada. Você está fazendo o trabalho mais importante de todos. Está alinhando seu mundo interior com seus desejos. Está vibrando na frequência dos seus sonhos. Está se tornando na consciência o que deseja ser na realidade. Esse é o verdadeiro significado da frase aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em sua quietude, em seu silêncio, você está permitindo que o Deus dentro de você, o infinito poder criativo do universo, trabalhe sem impedimentos. Você está criando espaço para a ocorrência de milagres. E não se engane, milagres estão ocorrendo. A cada momento que você mantém esse silêncio poderoso, a cada momento que alimenta seus sonhos na quietude de sua imaginação, você está colocando em movimento forças além de sua compreensão. Você está ativando leis universais que respondem não às suas palavras, mas ao conteúdo de sua consciência. É por isso que você deve ter cuidado com o que revela às pessoas. Porque o que você mantém na consciência é muito mais poderoso do que o que você fala com seus lábios. Suas conversas internas, suas crenças profundas, sua fé inabalável são os verdadeiros criadores de sua realidade. Portanto, guarde essas conversas internas com zelo. Proteja-as da dúvida, da negatividade, das crenças bem-intencionadas, mas limitadoras, de outras pessoas. Sua mente é o jardim no qual as flores do seu futuro estão crescendo. Seja seletivo sobre o que e quem você permite que entre nesse jardim. Agora, quero abordar uma preocupação que pode estar surgindo em alguns de vocês. Talvez estejam pensando, mas isso não é egoísmo. Não deveríamos compartilhar nossas bênçãos com os outros. Esse é um belo sentimento e vem de um lugar de generosidade. Mas lembre-se, você não pode dar o que não tem. Ao nutrir seus sonhos, em silêncio permitindo que eles se fortaleçam antes de expô-los ao mundo, você está, na verdade, se preparando para prestar um serviço maior aos outros. Você está garantindo que quando sair para o mundo, quando começar a compartilhar seus dons, estará fazendo isso de um lugar de abundância e força. Pense da seguinte forma: uma árvore não dá frutos imediatamente. Leva tempo para se fortalecer, para desenvolver raízes profundas para alcançar o céu. Somente quando amadurece é que começa a produzir frutos para os outros desfrutarem. Você é essa árvore. Amadurecida, ela começa a produzir frutos para os outros desfrutarem. Você é essa árvore. Seu silêncio, seu cuidadoso cultivo de seus sonhos é sua estação de crescimento. O momento de dar frutos, de compartilhar suas maravilhas com o mundo chegará. Mas primeiro você precisa se fortalecer. Isso não é egoísmo. Isso é administração responsável de seus dons. Isso não é egoísmo. Isso é administração responsável de seus dons. Isso é honrar o poder divino criado dentro de você, dando-lhe o espaço e o silêncio de que ele precisa para realizar seus milagres. E deixe-me lhe dizer algo extraordinário. Ao praticar esse princípio, ao aprender a ser silencioso e cuidadoso com o que revela, você começará a notar uma mudança na forma como interage com o mundo. Você se tornará mais observador, mais intuitivo. Você começará a reconhecer o poder do silêncio nos outros. Desenvolverá uma apreciação mais profunda pelo que não é dito, pelas energias sutis que fluem sob a superfície das interações cotidianas. Essa consciência ampliada lhe será útil. Ela o ajudará a navegar pelo mundo com mais sabedoria e discernimento. Você se tornará hábil em reconhecer quando deve falar e quando deve permanecer em silêncio, quando deve agir e quando deve esperar. Esse é o verdadeiro domínio que vem da compreensão do poder do silêncio. Mas talvez o mais importante seja o silêncio. Mas talvez o mais importante seja que você descobrirá uma profunda sensação de paz. Em um mundo que muitas
Vezes parece caótico e barulhento, sua capacidade de se retirar para o silêncio se tornará sua maior força. Ele será seu santuário, seu lugar de renovação e inspiração. Nesse silêncio, você encontrará respostas para perguntas que nem sequer pensou em fazer. Você descobrirá as profundezas da criatividade que nunca soube que possuía. Você vai explorar reservatórios de força e resiliência que o surpreenderão. Nesse silêncio sagrado, você descobrirá a verdadeira natureza do seu ser. Você perceberá que não está separado do poder criativo do universo, mas é parte integrante dele. Seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos mais profundos não são apenas fantasias ociosas, mas a própria substância da criação. Ao mantê-los na quietude de seu coração, nutrindo-os em silêncio, você está permitindo que eles ganhem força e impulso. Nutrindo-os em silêncio, você está permitindo que elas ganhem força e impulso. Ao praticar esse princípio de silêncio e revelação cuidadosa, você começará a ver mudanças em seu mundo externo. Surgirão oportunidades que se alinham perfeitamente com sua visão interior. Entrarão em sua vida pessoas que se identificam com seus sonhos não expressos. As circunstâncias se organizarão de forma a apoiar seu crescimento e evolução. Isso não é coincidência ou sorte. É o resultado natural do alinhamento de seu mundo interior com o poder criativo do universo. Lembre-se, seu silêncio não é passividade, não é resignação ou derrota. Seu silêncio é ativo potente repleto da energia da criação. Em seu silêncio você não está fazendo nada. Você está fazendo tudo. Você está em comunhão com o infinito moldando a realidade em seu nível mais fundamental. Esse é o verdadeiro poder que Deus quer que você compreenda e incorpore. Portanto, daqui para frente você terá um novo apreço pelo poder do silêncio. Guarde seus sonhos com cuidado. Cultive-os na quietude de seu coração. Seja criterioso com relação ao que você revela aos outros. Entenda que seu mundo interior é sagrado e poderoso. Confie no processo de criação silenciosa, sabendo que o que você mantém na consciência inevitavelmente se manifestará em sua realidade. E, finalmente, lembre-se de que essa prática do silêncio e da revelação cuidadosa não é apenas para seu próprio benefício. À medida que você domina esse princípio, à medida que aprende a criar poderosamente, a partir do silêncio do seu ser, você se torna um farol de possibilidades para os outros. Sua vida se torna um testemunho do poder criativo que reside dentro de todos nós. Em seu silêncio você fala muito. Em sua cuidadosa administração de seus sonhos você ensina aos outros a verdadeira natureza da criação. Esse é o seu presente para o mundo, não apenas os frutos de seus sonhos, mas o exemplo de como esses sonhos são nutridos mais para a vida.